Fala, fanático! Vamos falar a respeito da entrevista do Belmonte ontem com o Arnaldo e com o Tirone. Eu vou fazer três vídeos curtos, né, para poder ficar mais simples para vocês entenderem e a gente repercutir o que foi falado. Vou dividir esses três vídeos como se fossem blocos. Então, o primeiro bloco, polêmica, que é o vídeo de agora. O segundo bloco, vamos falar sobre as revelações e, por último, sobre a realidade. Então, todos os pontos que foram falados na live, eu vou encaixar nesses blocos para a gente poder ter uma melhor apuração ali dos fatos, beleza? Rapaziada, vamos embora pro vídeo. Fala, fanático! Pessoal, vamos começar com as polêmicas? Polêmica tem de monte, de monte com Belmonte, né? Vamos lá. O que acontece? Ontem nós tivemos algumas coisas que foram bem evidentes. A principal, o Tietê esteve ontem no Podpah, né? Com o Mítico, com o Igão, e aí o podcast, né? Você fala o que quiser, tá tudo assunto livre, e em algum momento veio o assunto do Perninha. O que acontece? Vocês podem ter já tido essa notícia, né? Porque tá bem comentado aí. E aí, em linhas gerais, o Tietê, ele afirmou que ele ficou muito puto com o Diniz, que aquilo não desceu bem, que ele achou que o cara pesou demais, que não vai contra a índole dele. E o que pegou muito é que a diretoria de São Paulo foi omissa, não deixou o cara sem nenhum apoio. E a intenção do Tietê era não repercutir o assunto, porque a gente estava brigando pelo título brasileiro. Ele não queria deixar o assunto dele ser maior do que a disputa do time. Ele queria preservar a instituição. E aí, no final das contas, ele disse que dentro do vestiário, pegou muito mal, sim, a atitude do Diniz e que talvez aquilo ali tenha feito o time cair de produção. Ponto. E aí foi perguntado, né, para o Belmonte falou o seguinte, falou, olha, primeiro, ele já abre dizendo, o Diniz errou e errou muito, a gente cobrou muito o Diniz a respeito disso, né, tanto que o Diniz fez as desculpas com o grupo, pediu desculpas para o Tietê e aparentemente estava tudo resolvido. Claro que a mágoa fica e se o Tietê se sente magoado, ele está no direito, porque quem sofreu o ataque foi ele, ponto. Só que o que o Belmonte falou? Falou assim, olha, eu não acredito que o São Paulo tenha perdido o título brasileiro por conta dessa briga, porque senão não dá mais para acreditar no futebol. O cara pegou pesado, só que ele pediu desculpas, ele reconheceu, e o Belmonte falou que ele não acha que aquele assunto era assunto de diretoria, justamente até pela proximidade entre os dois. Os dois tinham um relacionamento muito próximo, os dois tinham um vínculo fraterno, às vezes até citado ali, e aquela situação, ela estava sendo ali resolvida dentro do grupo. O Belmonte falou que o Diniz errou e se ele reconheceu o erro, na visão da diretoria, não teria o que ser feito e respeita a situação do Tietê. Então, o que foi falado ontem na entrevista com o Arnaldo e com o Tirone foi isso, né? Então, a polêmica aí do dia aí a respeito do Tietê. Aí nós vamos para um outro assunto que podemos considerar polêmico. Eu ainda tenho uma do Daniel Alves aí, mas vamos lá. Tem coisa boa aí pra gente. Boa? Não é coisa boa, mas coisa polêmica, né? Assunto interessante. Vamos lá. Sobre o Arboleda, o que acontece? O Arboleda foi liberado para poder treinar no Equador. O que aconteceu? O Arboleda, ele tinha um acordo. Quando o São Paulo fez aquela força-tarefa para ninguém tirar férias por conta do Paulista e tudo mais, o São Paulo ficou devendo férias para os jogadores e teve uma cumplicidade entre treinador e alguns jogadores. Então, por isso que na segunda-feira passada, os jogadores ficaram de folga, né? Então, ficaram de folga na segunda-feira passada. E aí, eles estando de folga, poderiam fazer o que eles quisessem. Fatalmente. Só que o que pegou? No caso do Arboleda, ele já tinha um combinado que ele queria visitar a filha, fazer algumas coisas lá no país dele, com os familiares dele, e aí ele já tinha isso acertado com o Crespo. E aí o Crespo liberou, avisou a diretoria disse, é decisão do Crespo, né? Foi uma contrapartida, olha, você me ajudou. O Arboleda voltou das eliminatórias lá também, da Copa América, da seleção dele, já foi jogar o jogo com o Crespo para poder ajudar, e aí ficou devendo isso. Qual que é o combinado? O Arboleda tem que fazer o tratamento de fisioterapia todos os dias, aí ele tem que bater um ponto. Então, ou seja, vai ter que ligar lá a câmera e mostrar, estou fazendo o tratamento. E é isso, se ele fizer isso, tá tudo certo, ele toca a vida dele. Né? Ele vai voltar também semana que vem, foram só alguns dias. Agora, o que não pode acontecer é ele não cumprir esse combinado. Se ele não cumprir esse combinado, naturalmente o Crespo vai retirar esse benefício e vai exigir o retorno dele. Então,
a respeito do Arboleda, é exatamente isso que aconteceu, né? E aí a gente já engata, foi perguntado pro Belmonte a respeito da balada dos jogadores, né? A gente já vai engatar esse assunto, porque que balada você deve estar perguntando, quem não está sabendo ainda. Na madrugada de segunda-feira, rolaram vídeos lá do Igor Vinícius, Lisieiro e do Daniel Alves participando de um pagode na Zona Sul de São Paulo, tal, uma balada, uma festa. Um monte de gente criticando, torcida organizada falando que ia lá fazer acontecer, e muitas opiniões divergentes aí na internet. O que o Belmonte falou? Falou, pessoal, olha só, eu tenho uma crítica. E os jogadores foram cobrados por isso quando voltaram. Eu tenho uma crítica. Primeiro, estão no lugar de aglomeração, vocês deveriam estar usando máscara para pelo menos se preservarem, né? Agora, o que o Belmonte falou? Gente, vamos parar com essa demagogia, com essa hipocrisia aí dentro do futebol, que é o seguinte: o jogador tem a vida dele, já existem, são poucas as folgas, o cara tem 22, 23 anos, exceto o vovô Olímpico, que estava lá com 40 anos lá, mas enfim, mas ele também tem a vida particular dele. Ele estava dando exemplo do Igor Vinícius e Lisieiro, que foi, porque esses dois, a diretoria conseguiu cobrar lá, porque se apresentaram para o clube. O Daniel Alves, ele foi para a seleção. Então, e já estava de folga na segunda. Então o que acontece? Eles foram cobrados disso. Falou, poxa, vocês estão saindo sem máscara, podem trazer um risco. E qual foi o problema dessa saída deles? Como eles precisam ter a questão do teste, então eles perderam um dia de treino. Então a diretoria foi em cima disso. Belmonte afirmou. Entretanto, a gente não tem que ter a perseguição, na visão do Belmonte, a perseguição em cima dos jovens ou de qualquer outro jogador com relação ao que ele faz fora das partidas ou fora dos compromissos do clube. Ele tem a vida dele. Os caras já têm a pandemia também, não tivemos nada aberto, os caras já ficaram lá enclausurados, perderam férias. E aí, quando eles encontram um espaço na janela de jogos para poder se divertir, eles foram lá e fizeram. E aí o Belmonte falou, faça o que quiser. Aí fanático, vou dizer a minha opinião. Eu tô com o Belmonte. Peraí, jogador, cara, ele tem a vida dele. Vai fazer o que ele quiser fazer fora dos gramados. Só que o cara tem que ter a cabeça e entender que existem várias pessoas e vários torcedores que não pensam assim, e você trabalha num clube de massa. Então é importante você prestar atenção, até para você não sofrer de repente uma agressão gratuita de algum babaca que vem lá te cobrar porque você está fazendo isso ou aquilo. E o mais importante, responder dentro de campo. Esse é o ponto. Outro ponto polêmico da entrevista: Calazans e Júnior Tavares. Quem não conhece, Calazans é aquele cara que veio do Fluminense, que nunca fez gol na vida, jogador horroroso. Saiu uma reportagem no GE, umas semanas atrás aí, que o cara sumiu e o São Paulo estudava rescindir o contrato com ele. Aí tinha foto dele no Rio Grande do Norte, na Arábia, em tudo quanto é canto, passeando, mas não aparecendo no São Paulo para fazer os tratamentos. O Belmonte falou que o contrato já foi para rescisão. Agora, os advogados do jogador estão tratando a questão com o jurídico, né? Enfim, pleiteando as coisas, mas ele disse que o jogador já não é mais de São Paulo, está rescindido, fato. Então, assunto encerrado para o torcedor são paulino. Aí nós temos um outro assunto importante com essa questão da polêmica, que é a respeito do Calazans e do Júnior Tavares. A polêmica a respeito de rescisão de contrato, tá, gente? O que acontece? O Júnior Tavares, aquele lateral que jogou no São Paulo, foi revelado, teve polêmica porque em algum momento ele foi sondado no Corinthians, a mãe dele foi nas redes sociais, falou que preferia morrer do que ver o cara com a camisa do Corinthians, gerou o maior barulho, ele sempre com problema, o esporte devolveu ele foi emprestado, ele voltou do esporte, é um cara que sempre teve problema fora de campo. Particularmente, todo mundo tem a sua opinião aí, e eu tenho por ter assistido. Era um cara promissor, deveria ter um futuro ali, né? Não era um pereba master, mas assim, não aproveitou a vida que segue. Ele tinha contrato até o final do ano, São Paulo rescindiu agora, então ele tá livre aí no mercado. E agora, nós vamos falar a respeito dos salários atrasados. Existe ali, eu tô até fazendo uma cola, porque a questão dos salários eu vou contar também no terceiro vídeo na realidade, mas a gente já pode falar aqui dar uma pincelada num assunto. O São Paulo está devendo muita grana para os jogadores, sim, tá? Tá devendo muita grana para os jogadores, e o que o Belmonte falou? Se nós passarmos da Copa do Brasil, essa grana vai ajudar a pagar bastante coisa. Fato. E aí, hoje, a grana que a gente está devendo para os jogadores tem luvas, tem a parcela da CLT, porque a CLT do ano passado foi dividida em 12 parcelas. O São Paulo pagou 5, falta parcela pra caramba. E
Esse ano existe sim uma pendência, que é a pendência relacionada aos direitos de imagem de um mês. E aí o que foi falado? Que o Belmonte tem um acerto para pagar no dia 10, esses direitos de imagem. Só que no dia 10, próximo, já vai estar vencendo 2 direitos. Então eles vão tentar fazer uma engenharia. Então São Paulo está devendo pra caramba os jogadores. Agora, para finalizar, Daniel Batuqueiro. Daniel Batuqueiro é o seguinte: Belmonte afirmou que não gostou nada, a diretoria não gostou da declaração do Daniel Alves, entretanto a diretoria optou por não trazer esse tipo de discussão agora, para não conturbar o momento do clube, e que, em contrapartida, o Daniel Alves é um ótimo atleta, aqueles blá 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 de sempre sobre o Daniel Alves. Só que teve uma questão, foi perguntado, pô, mas o São Paulo deve ele? Ele falou, sim, deve muita grana para ele. Nós nos reunimos terça-feira passada com os advogados dele, com os agentes, e explicamos, né, porque a gente não tinha pago para ele os direitos de imagem que estava devendo, que é combinado pagar de 3 em 3 meses, os direitos de imagem. Entretanto, hoje os direitos de imagem não estão atrasados, e o que está atrasado para o Daniel Alves são valores do ano passado, em torno de 12 milhões de reais. O que o Belmonte falou? Que nessa reunião de terça passada ficou acordado que nos próximos dias São Paulo vai apresentar um plano financeiro. E o Belmonte falou, vou apresentar o plano que talvez ele não goste. Ou seja, Belmonte, é isso aí. O cara não precisa de dinheiro, faça um plano de 60 vezes. Pega um carnezão lá e manda, falou, ó, Daniel Alves, é assim que eu vou te pagar. Acabou a conversa. E aí o que ele, para finalizar, o que ele disse? Olha só, sobre o Daniel Alves. Daniel Alves é o seguinte, a gente vai apresentar o plano. Se nesse plano, se ele gostar do plano, se não gostar do plano, tudo bem. Se para a gente evoluir, ele optar continuar no clube ou optar por sair do clube, para a gente poder acertar as questões dele, para a gente tá ótimo. A gente pode seguir e ele segue a vida dele e a gente a nossa. Então, assim, isso foi muito importante, porque nas entrelinhas a leitura que eu fiz foi que a diretoria do São Paulo não vai fazer loucura para deixar de pagar todo mundo que está fazendo um baita de um esforço para poder jogar no clube, para pagar esse Daniel Alves Batuqueiro. E nisso eu concordo com o Belmonte. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem a notificação dos 2 próximos vídeos, que vai ter a parte 2 e a parte 3 dessa entrevista. Obrigado por terem ficado até aqui, um abraço.